E adorar, Pai amado, é uma coisa sem explicação. Mas, Senhor, te ouvir é uma coisa que nosso coração almeja. Nosso pai madrugada e aguardou o seu jumento e tomou consigo todos os seus moços e Isaac, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo de número 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo de número 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaac seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7 e último. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta ao irmão: onde está o cordeiro para o holocausto? Não, olha para ti: onde está o cordeiro para o holocausto? Já temos lenha, já temos fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória a Deus. Vamos ter um assento em nome de Jesus, por gentileza. A EBT, que nós começamos a ouvir de Abraão, existem patriarcas da igreja que nós só os conhecemos quando nos tornamos adolescentes ou jovens, mas Abraão é aquele que desde a escola bíblica dominical a história já conhece. Há uma canção do Montete que dizia que o pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um deles e tu também és, e juntos louvaremos ao Senhor. Então não existe na igreja pentecostal, qual seja o ministério, uma pessoa que não conhece Abraão, porque as crianças já conhecem, vão aprendendo, e até após a adulta conhecemos Abraão. Abraão é também o patriarca do povo de Israel, porque é com ele que Deus começa então a história do povo escolhido. Amados, sabemos que Abraão foi chamado por Deus para uma missão, que era sair da sua casa, da sua parentela, e para um lugar onde Deus, pelo caminho, mostraria a Abraão. Diz a palavra que Abraão ouviu a voz de Deus, e Abraão saiu em direção para onde Deus estava levando. Só que Deus prometeu a Abraão que daria um filho, e Abraão ainda teve idade para fazer filho. Abraão creu na promessa de Deus. Só que o tempo vai se passar, Abraão vai envelhecer, Sara, sua mulher Esther, daqui a pouco começou Esther também já está na menopausa, que significa que já não pode engravidar. Abraão já é velho, e a fé de Abraão e de Sara está a esmorecer, porque a promessa de Deus não está a se cumprir, ou pelo menos não se cumpriu no tempo que eles achavam que poderia se cumprir. Mas só que Deus é Deus de resposta, que opera antes, que opera durante e também pode operar depois. Eu quero falar para alguém nessa manhã que nós não podemos confiar no Deus que só faz as coisas antes. Deus faz antes, Deus faz durante e Deus também faz depois. Aprendemos com o amor de Lázaro que para Marta, Jesus teve que estar o seu irmão na altura em que ele estava doente. Ou seja, Marta entendeu que Jesus ele pode curar Lázaro enquanto Lázaro está doente. Por isso que quando Lázaro morre, Marta já não vai reclamar, já não vai mandar chamar. Marta agora vai reclamar dizendo: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque na mente de Marta, Jesus é aquele que resolveu o problema antes dele vier. Só que Jesus vai mostrar para Marta que se eu estiver antes, o problema não vai haver. Se eu vier durante, o problema vai se resolver. Mas também se eu vier depois, posso anular tudo o que já aconteceu. Então nós temos um Deus que opera antes, que opera durante, mas também pode operar depois. E ali, já Abraão está velho, sua mulher também é velha, e eles estavam a ter um filho que Deus lhes prometeu que eles poderiam ter. E esse filho vão chamar Isaac, porque Isaac significa rico, porque quando Sara foi comunicado que poderia engravidar, Sara riu-se, olhando para a sua situação. Só que daqui a pouco, Deus que deu esse filho para Abraão e para Sara, está pedindo de volta. A palavra diz que o Senhor disse a Abraão, na tua versão está escrito: pega
filho agora, e o filho ainda nem é adulto, ainda é um menino, e Deus já está pedindo de volta ao filho que deu. Repara que Abraão não tinha filho, Deus prometeu a Abraão que daria-lhe um filho. Abraão demorou anos e anos para ter um filho. Abraão envelheceu, só conseguiu ter filho na sua velhice. O filho nasceu, está crescendo agora, ainda é um adolescente. Deus já está pedindo de volta a Abraão, dizendo: dá-me esse filho que eu te dei. E incrível é que Deus está falando para Abraão de uma forma mesmo a lhe chocar. Diz a palavra e disse: Senhor, toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, já é filho, é mais o único e ainda é amado. Deus está fazendo lembrar a Abraão que quando pode pedir é coisa fácil. É teu filho, é teu único filho e você também lhe ama. Eu vi Deus parece que queria tentar Abraão, porque Deus está recordando de Abraão que o que ele está pedindo é uma coisa difícil. Teu filho, teu único filho e é quem você ama. Amados irmãos, só que quando olhamos para a história de Abraão, compreendemos que Isaac não é o primeiro filho de Abraão. Porque Deus está falando para Abraão, tem um único filho. Se Isaac já tinha outro filho mais velho, que era Ismael, diz a palavra que Deus olha para Abraão e diz: eu quero Isaac, o teu único filho. Como assim, Deus? Se Abraão tem um filho chamado Ismael. Querido, eu quero começar a dizer para a igreja que Deus sempre vai requerer de nós aquilo que para nós tem muito valor. Deus sempre vai requerer de nós aquilo que para nós vale muito. É segunda ordem das coisas. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, compreende que a relação de Deus sempre foi com o primogênito. Quando Deus queria que alguém sacrificasse algum animal, a Bíblia fala de primícia, o primeiro a nascer. Mas na vez de Abraão, Deus não está pedindo Ismael, o primeiro filho. Deus está pedindo Isaac, o segundo filho. Por quê? Porque para Abraão, Isaac é muito mais importante que Ismael. Repara, quando Sara começa a reclamar de Agar, Abraão vai dizer para Sara: faz com ele o que você quiser. E quer dizer que Abraão está disponível para abrir mão de Ismael, mas Abraão não está disponível para abrir mão de Isaac. Por isso ele vai dizer: eu quero meu Isaac, aquele que você mais quer, aquele que você mais ama, aquele que você tem como seu filho preferido, é esse que eu quero para mim. Irmão, Deus quando nos aparecer para pedir alguma coisa, Deus não vai pedir aquilo que nós facilmente deixamos. Deus vai pedir aquilo que você mais ama, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais tem no seu coração. Porque quando falamos de renúncia está ligado a coisas que para nós tem muito valor. Não se renuncia a coisa que não presta, não se renuncia a coisa que não tem valor, não se renuncia a coisa que para nós não tem muita graça. Deus sempre vai se solicitar de nós aquilo que para nós tem muito valor. Se Deus um dia que aparecer minha mamãe e pedir uma peruca, Deus não vai pedir aquela que está rígida, antiga, Deus vai pedir a nova, que se calhar você está para 2 dias. Se Deus te aparecer, meu pai, e pedir o teu filho, não vai pedir o diambeiro, não vai pedir o bêbado, não vai pedir o que dá na cabeça, não vai pedir o teu filho preferido, aquele que você olha para ele e diz: esse aqui tem futuro, esse não é para algum lugar, é mesmo esse que Deus tem para si. Pensa agora que Ismael é o primeiro, e segunda regra, devia ser Ismael sacrificado, mas para Abraão, Isaac é mais importante, Isaac é preferido. Então não quero Ismael porque é primeiro, eu quero Isaac porque Isaac é melhor. Ao oferecer Isaac, seu filho, em sacrifício, quando eu pensei que Abraão poderia demorar, Abraão está se levantando de madrugada. Diz a palavra que Abraão levantou-se de madrugada. Apressadamente Abraão arrumou as coisas e está a levar seu filho no sacrifício. Eu cheguei no texto e falei: Abraão, não é possível. Que tipo de pai é você que vai matar o seu filho e está apressado para matar? Que tipo de pai é você que vai matar a criança e está a fazer isso rápido? Que tipo de pai é você que não sentou para chorar, não sentou para lamentar, não sentou para reclamar, está correndo de madrugada para ir sacrificar o seu filho? Então Isaac está dizendo: ele diga, a minha preocupação, a minha pressa não é matar meu filho, minha pressa é obedecer a Deus. Agora, se obedecer a Deus significa matar Isaac, Isaac vai ter que me perdoar. Abraão nunca teve pressa de matar seu filho, Abraão sempre teve pressa de obedecer a Deus, Abraão sempre teve pressa de obedecer a Deus. Repara que quando Deus chama Abraão, a Bíblia fala que Abraão saiu. Abraão não hesitou em sair da sua casa para o lugar que Deus lhe levava. E quando Deus convida a obedecer a Isaac, Abraão não fez 2 dias, não fez 3 dias. De madrugada se levantou e ia no caminho para matar seu filho. Qual é a pressa que tens, Abraão? Isaac é o único da tua velhice. A minha pressa, operador, é sempre cumprir a palavra de Deus. A minha pressa, operador, é sempre obedecer a palavra de Deus. O problema da minha geração é que obedece até onde ele escolha, obedece até onde ele desconforta, obedece até onde está fogo. Quando Deus já quer alguma coisa difícil, aí as pessoas param e dizem: não vai ser possível.
isso ao Senhor. E nós cheios do poder. Assim diz o Senhor. Vamos dormir essa noite aqui. Ninguém entende nada. Nem um colchão, nem um lençol. Nós olhamos o edifício, Deus está pedindo. Mas tá bom. Como ele está ficando dormir. Chega de madrugada. Aí se supostas profetiza. Aí se manda a revelação. A mulher na espada nos colchões, bem tapado, bem conversado. Mas como é possível? Se Deus te usou para me mandar dormir aqui, como é que você está lá dentro? As pessoas até querem ouvir a voz de Deus, mas não conseguem obedecer até onde eles convém, até onde está fácil para cumprir, até onde está fácil para obedecer. Mas quando é difícil, aí chega recua. Aí ela diz, tá bom, Deus te falou, mas não vou dar dormir aqui. E se você que te der a revelação não está cumprindo, a gente ouviu. Ninguém pegou na igreja, ninguém pegou no chão. Se você que é a mulher de Deus, que tem a mensagem, não vou vir cumprir, quanto mais Deus. Também toma dúvida até um Deus que falou, só piorar na situação. Então aprendemos os pesados que não podemos fazer aquilo que nós estamos dando. As pessoas não querem cumprir aquilo que gostam. Falamos adolescentes, obediência não é fazer aquilo que você concorda. Obediência é servir, concordar ou não. Quando a palavra fala que o cristão é ovelha, porque a ovelha não reclama, a ovelha muda. Quando lhes pega o fato, ela não está ali, morre só. Não reclama com o povo, com o cabrito, a ovelha muda. E cristão tem que ser assim. Não é preparar uma coisa que está bom, que te cuida, só cumprir. Quando não concorda, não está cumprindo, você não é obediente. Você é aproveitador. Quem obedece, cumpre. Eu não concordo, mas vou seguir. Não concordo, mas vou cumprir. Quem manda é maior a mim, quem obedece superior a mim, eu tenho que cumprir. Não é sobre gostar ou não gostar, é sobre ser ovelha. E a ovelha cumpre a palavra do seu pastor. Aleluia. Tem ovelha nessa igreja? Glória a Deus. Então, quando você vai sair para a comida, tá dado, vai comer. Se for para comprar algo, não vou fazer nada, vou comer para ele. Ovelha cumpre. Aleluia. Queridos, outra coisa que me chama a atenção é que Deus, quando chama Abraão, diz: toma o teu filho e leva-o e oferece como sacrifício. E diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali ao holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Mas no versículo 5, Abraão está dizendo assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-nos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voz. Deus, quando fala com Abraão, não fala de adoração. Deus fala: oferece Isaque teu filho como sacrifício. Abraão pegou Isaque, pegou os seus servos, caminhou com ele, chegou no lugar e falou: fica aqui, eu vou subir com Isaque para ir adorar ao Senhor. Mas Abraão, Deus não te mandei adorar. Deus te mandou ir dar o seu filho. E Abraão está dizendo exatamente isso, pregador. Adoração não é o que nós fizemos. Adoração é o que nós damos. Aquilo que você dá ao Senhor é que é a tua adoração. Nós podemos gritar com ele. Podemos comprar todo o instrumento necessário. Podemos ter a melhor música da igreja. Mas a adoração não é o que fizemos. Não é a melodia, não é a entoação. A adoração é aquilo que nós oferecemos a Deus. Então, se Deus me mandou dar Isaque, eu entendo que isso é adoração. Em toda a história da Bíblia, toda pessoa que foi adorar deu alguma coisa ao Senhor. Agora eu pergunto: posso ver adorar essa manhã? Reino na sua mão e foram ambos juntos. Querido, Isaque vai ser sacrificado. Abraão pega a lenha, coloca sobre Isaque, pega a faca na mão, o coteiro, e pega o fogo na outra mão e caminham juntos até a direção do lugar do sacrifício. E quando olhei para esse texto, eu compreendi o que o autor falou lá em Hebreus, porque a Bíblia fala que Abraão é amigo de Deus. Porque Abraão foi o único que fez aquilo que Deus fez, e Isaque foi o único que passou daquilo que Jesus passou. A saber, Deus entregou o seu único filho Jesus para morrer pela humanidade. Abraão, semelhantemente, sacrificou o seu único filho Isaque por obediência à palavra de Deus. Quando Jesus foi sacrificado, os soldados tinham espada, tinham todo o material para ele crucificar, mas ele Jesus levou a cruz consigo. Mas Isaque não foi diferente. Abraão tem a faca,
opinião. Autor de Hebreus. No versículo 7, Abraão vai olhar para o pai. Pai, nós temos uma ideia. Está aqui comigo, estou sentindo um peso. Temos fogo. Temos cutelo também, faca. Mas pai, está faltando uma coisa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Me entenda, querido? Isaac ainda era menino, mas já entendia de sacrifício, já entendia de adoração, já entendia de culto ao Senhor. Pai, todas as condições estão criadas, mas o mais importante nós não temos. Temos lenha, Deus, temos faca, temos fogo, Pai, mas aonde está o cordeiro? Temos microfone, igreja, temos piano também, temos bateria, mas aonde está o cordeiro? Querido, Isaac está dizendo, pai, todas as condições foram criadas, mas ainda assim não estamos em condições de culpar o Senhor. Temos as condições criadas, mas ainda assim não estamos em condições de adorar o Senhor. Temos as condições criadas, mas ainda assim não estamos em condições de dar culto ao Senhor. Não estamos a adorar. Aonde está o cordeiro, meu Pai? Certamente que Isaac cresceu vendo seu pai a sacrificar. Isaac não precisou de uma aula de sacrifício ao Senhor. Isaac é menino, via seu pai a sacrificar os animais. E naquele dia, estava aí sacrificar, só para ele, o pai dele. Está faltando uma coisa, ok? Ou no mínimo é só eu o cordeiro dessa manhã. Está onde o animal? Existem pessoas que só querem aprender com palestra, só querem aprender com pregação, só querem aprender o estudo bíblico, não querem aprender vendo, não querem aprender olhando, não querem aprender observando. Isaac não teve aula a semana de capacitação de como sacrificar o animal. Isaac teve dias que estava em casa, viu o pai a matar um cordeiro para o Senhor. Isaac sabia que tem que ter lenha, tem que ter fogo, tem que ter faca, tem que ter cordeiro. E hoje estamos aí sacrificando, está faltando uma coisa. Segundo aquilo que eu observei, está faltando uma coisa. E isso que falta é mais importante: o cordeiro para o sacrifício. Amados irmãos, vamos nos tornar uma igreja daqui a pouco a melhor, esperando mais uma língua de estrutura. Mas quero lembrar a igreja do Senhor que mais importante do que as condições criadas para a adoração é o que vamos dar na nossa adoração. Mais importante que a lenha, o fogo e o cutelo é o cordeiro da nossa adoração. A adoração nunca é o que se faz. A adoração é sempre o que se dá. Eu vou para a igreja do Cafarnaum, coisas antigas, que ainda tocam bateria, tocam sacaia, tocam instrumentos antigos, mas eu sinto uma oferta de Deus naquele lugar. Porque se nós tivermos cordeiro, ainda que faltar lenha, ainda que faltar faca, ainda que faltar fogo, nós podemos adorar ao Senhor. Chore por instrumentos novos, chore por bateria nova, chore por piano novo, mas lembre-se que tudo isso é condições. O mais importante, acima de tudo, é o cordeiro do que vamos dar ao Senhor. Que as condições se criem, mas nós temos o mais importante: o cordeiro. Você pode nos impressionar com voz linda, com tenor, com soprano, mas Deus não se intenciona com isso. É o cordeiro que Deus precisa. Aí você que pode andar, para que nada. O mais importante não é o que você faz, é o que você dá ao Senhor. A
tiver um coração voltado ao Senhor, Deus ouve a intenção. Deus ouve a intenção. Deus ouve a intenção. É por isso que quando a Bíblia fala da adoração, fala, Deus importa que aqueles que lhe adoram em espírito e verdade. Poderiam escrever notas. Deus importa que lhe adoram por notas reais. Com dor, mi, fa, sol, la, si, do. A importância de Deus é com o espírito e com a verdade. Ainda que me faltar notas, não posso parar de ser adorador. Ainda que me faltar inclinação, não posso parar de ser adorador. O que mais importa, Deus, é o espírito e a verdade. É isso que importa ao Senhor. Isaac pequeno, gente de adoração. Nós temos muita gente agora na igreja que não entende sacrifício. Eu me lembro do dia que era adolescente, eu vou pegar isso até onde é que eles me levaram. Estou nos obrigando para ir no pé, estou me dando de táxi. Não é sacrifício ao Senhor. Deus, será que Deus quer isso? É verdade que Deus te manda ir a pé quando fez com coisa aí de táxi. Não entendemos de sacrifício, você pensava uma toa. Quando ele sair daqui a pé até milhões, 12 anos, 11. É sacrifício. Vocês entendem que é sacrifício a Deus? Deus sempre vai requerer aquilo que você mais gosta, aquilo que Ele mesmo te deu. Não é tirar para o bairro porque vamos sacrificar a Deus. Não, tem que se matar, tu vai envelhecer rápido. Fui pregar sexta-feira numa vigia, meus irmãos queriam ouvir uma coisa muito forte. Eu disse, queridos, Jesus, que nos manda evangelizar, também nos mandou esperar. Disse, fica em Jerusalém até que o alvo seja vestido. Nós podemos ter uma depressa passar a rua. Se não tiver poder, vamos estar cansados. Não vamos dar ninguém. Antes de irmos, ficai. Mas olha, sair tarde, cheio de Deus, do que sair bem cedo vazio. Não venha culpar em nada. Ficai em Jerusalém até que o alvo seja vestido de poder. O reino de Deus, o evangelismo, não vai só com palavra. Jesus falou isso, todo mundo pregar o evangelho. Aí só falei até aí, vamos já, terminou, fecha a Bíblia. Mas depois continua, olha isso. Falaram nova língua, falaram demônio, essa coisa não falam por quê? Porque não aguenta. Mas o evangelho é pregar o evangelho, curar o demônio, sarar os enfermos. Vão pegar esse enfermo, não os condenarão, não terão pecado. E aí receberam coisa mortífera, não os condenarão. O evangelho também se faz com cura, com libertação. E essa parte não fala por quê? Vou falar como, você não aguenta. Cada um fala mais fácil. Só que a igreja sai várias vezes para evangelizar. Não está ganhando ninguém. Porque tem palavra na boca, mas não tem poder nas mãos. E a palavra só funciona quando o poder recai sobre a palavra. Igreja, quando Abraão obedeceu a Deus, levando para lá o seu filho, a Bíblia fala que antes que Abraão matasse Isaac, Abraão levantou as mãos para sacrificar seu filho. Deus lhe apareceu e disse: Abraão, não mates o menino. Na obediência que Abraão teve a Deus, Deus se manifestou. Abraão não chegou no monte e começou a orar em língua estranha. Abraão não chegou lá e abriu um programa. Abraão só cumpriu o que Deus lhe mandou. Naquele dia Deus se manifestou naquele lugar. Obediência provoca a manifestação de Deus. Não procura feitiço, não procura ser impactado pelo meio afora. Não busca as corações. Obediência à palavra também provoca manifestação de Deus. Abraão começou a cumprir. E Deus naquele lugar que se manifestou. E Abraão falou: Abraão, para. Agora minha pergunta é: será que Abraão deu a Deus o que Deus lhe pediu? Abraão deu a Deus o que Deus lhe pediu? Será que não morreu naquele dia? Será que Abraão deu a Deus o que Deus pediu? Abraão sacrificou? Não? Sim? Queridos,
não demos a Deus quando entregamos. Damos a Deus antes, quando desejamos. Se o desejo vier no teu coração, antes que o ato seja consumado, você já está a dar ao Senhor. Deus falou a Abraão que saiu de casa, levou o seu filho, chegou no local, disse para Abraão: para, não precisa mais me dar, já me deste. Porque se você veio até aqui, está disposto a sacrificar, e Deus vai nos colocar a prova para nos conhecer. Deus não está interessado no teu Isaac, Deus só está te colocar a prova para te conhecer. Porque Ele vai pedir alguma coisa que Ele me deu, porque Ele quer conhecer se eu quero mais a Ele ou a coisa que Ele me deu. Se Deus te pedir alguma coisa que Ele te deu, não é porque Ele quer para si, porque se quisesse não me daria. Deus só quer conhecer se você gosta mais dele ou do que você tem. Porque muita gente depois troca Deus pelas coisas. Pastor Deus disse: se nós temos fé por todas as coisas, a nossa fé está nas coisas. Mas se nós temos as coisas, mas a fé, a nossa fé é na fé. Há pessoas que têm fé nas coisas, elas têm coisas por causa da fé. Uns têm fé nas coisas, outros têm coisas por causa da fé. Qual é o teu estado? Qual é o teu nível? Qual é a tua realidade? Quero terminar, amados. Não existe sacrifício sem o que sacrificar. Não existe adoração sem o que se dá. Toda vez que vier à igreja, toda vez que se arrumar na tua casa, prepara-se para dar alguma coisa a Deus. Porque a adoração se resume no que damos ao Senhor. A adoração não é para amargar, não. A adoração não é melodia na queixa. A adoração não é só vir à igreja. Porque na igreja se vai, mas a adoração se dá. A adoração que nós damos ao Senhor. O que você tem dado a esse Deus? Já me conhece, mas onde está o cordeiro? Estou a ver tua gravata, mas onde está o cordeiro? Estou a ver teu pai e minha mãe, mas onde está o cordeiro? Estou a ver teu patrão, minha irmã, mas onde está o cordeiro? Não existe adoração, não há sacrifício, não há nada que podemos fazer por Deus sem darmos a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Que a nossa vida, depois de hoje, seja transformada em uma vida de adoração. Que depois dessa manhã, nos resolvemos a ser um Abraão que entende que se Deus me pediu o que Ele mesmo me deu, não posso ter problema de dar de volta. Precisamos aprender que obedecer não é fazer o que gostamos. Obedecer é cumprir a palavra que nos manda. Temos que dar ao Senhor aquilo de melhor que nós temos. Porque nisso está a renúncia. O melhor que nós temos é abrir mão e dar ao nosso Deus. Aleluia.